Homem é contratado para proteger uma milionária, mas os dois se envolvem em um romance perigoso. O céu estava nublado naquela tarde, cobrindo o bairro do Morumbi, em São Paulo, com uma atmosfera sombria. Rodrigo Marques, um homem de 35 anos, com um passado que preferia manter enterrado, observava a cidade de um café simples perto da Avenida Giovanni Gronchi. Ele era um ex-policial militar que, após anos de serviço, havia se aventurado no ramo de segurança privada. Seu semblante sempre sério era marcado por um olhar atento e traços endurecidos pela vida. Enquanto tomava um café amargo, ele recebeu uma ligação que mudaria sua vida. O número desconhecido piscou na tela de seu celular. Hesitante, ele atendeu. Senhor Rodrigo Marques, aqui é Fabiano Monteiro, assessor pessoal de Ana Luísa Almeida. A senhorita deseja contratá-lo para um serviço particular. Rodrigo franziu a testa. Ana Luísa Almeida era um nome que circulava frequentemente nas colunas sociais. Herdeira de um império de tecnologia, conhecida não apenas por sua beleza deslumbrante, mas também por sua inteligência e habilidade de liderar negócios multimilionários. Por que eu? Perguntou Rodrigo, desconfiado. A senhorita Ana Luísa foi específica em sua escolha. Ela acredita que seu perfil discreto e seu histórico impecável são exatamente o que ela precisa. O trabalho exige sigilo absoluto. Rodrigo pensou por alguns instantes. Ele estava acostumado a trabalhos que exigiam discrição, mas algo naquela ligação parecia diferente. Ainda assim, a proposta financeira foi irresistível. Estou ouvindo, disse finalmente. No dia seguinte, Rodrigo se apresentou na luxuosa mansão de Ana Luísa, uma propriedade de arquitetura moderna, cercada por muros altos e seguranças uniformizados. Ao entrar, foi conduzido por Fabiano até o escritório. Ana Luísa estava lá, sentada atrás de uma mesa de vidro impecável. Usava um vestido branco que contrastava com seus cabelos castanhos ondulados. Seus olhos castanhos profundos eram tão hipnotizantes quanto sua postura firme. Rodrigo Marques, ela começou, com uma voz suave, mas autoritária. Preciso de alguém que me proteja de ameaças. Não quero apenas um segurança. Quero alguém em quem eu possa confiar de verdade. A senhorita tem recebido ameaças? Ele perguntou, sem rodeios. Sim, respondeu, entregando-lhe um envelope com cartas anônimas cheias de ameaças veladas. Isso começou há um mês. Eu ignorei no início, mas as coisas têm escalado. Recentemente, um carro me seguiu por horas. Rodrigo folheou as cartas. As palavras eram perturbadoras e diretas. Você não merece o que tem. Cuidado com quem confia. Parece pessoal. Ele observou. É exatamente por isso que contratei você. Eu não confio em mais ninguém. Rodrigo aceitou o trabalho, mas deixou claro. Precisarei ter total acesso à sua rotina e à lista de pessoas com quem a senhorita mantém contato. Se vamos fazer isso funcionar, preciso saber de tudo. Ana hesitou por um momento, mas concordou. Logo na primeira semana, Rodrigo percebeu que o trabalho seria mais complicado do que imaginava. Ana Luísa mantinha uma rotina frenética. Entre reuniões com investidores, eventos beneficentes e encontros sociais, ele estava sempre ao seu lado. Numa noite, enquanto voltavam de um evento de gala, o carro blindado em que estavam foi seguido por uma moto que parecia esperar o momento certo para agir. Rodrigo manteve a calma, mas alertou o motorista. Não desacelere. Mantenha o ritmo e pegue a próxima saída. A moto tentou ultrapassá-los, mas Rodrigo estava preparado. Ele ordenou que o motorista fizesse uma manobra rápida, perdendo o perseguidor em um túnel. Quando chegaram em segurança à mansão, Ana Luísa estava visivelmente abalada. Isso nunca aconteceu antes, disse, sua voz trêmula. Agora está claro que não são apenas cartas, respondeu Rodrigo. Alguém está realmente tentando te intimidar. Com o passar das semanas, Rodrigo e Ana começaram a passar mais tempo juntos. Inicialmente, as interações eram estritamente profissionais, mas a convivência diária criou uma conexão inevitável. Rodrigo começou a perceber que, por trás da fachada de mulher forte e independente, Ana era vulnerável. Uma noite, enquanto revisavam as gravações das câmeras de segurança, ela revelou algo que o surpreendeu. Minha vida pode parecer perfeita, mas tudo isso tem um preço. Não confio em ninguém, Rodrigo. Nem mesmo na minha família. Rodrigo, que raramente demonstrava emoções, sentiu empatia. Ele sabia o que era viver cercado de incertezas e desconfianças. Eu estou aqui para garantir que nada te aconteça, disse ele, com firmeza. Ana sorriu levemente, mas seus olhos transmitiam uma tristeza profunda. No final do capítulo,
Rodrigo descobre algo que muda completamente o rumo da história. Ele encontra um dispositivo de escuta escondido no escritório de Ana. Alguém dentro da mansão estava espionando cada movimento dela. Rodrigo agora tinha certeza de que o perigo estava mais perto do que imaginavam. Isso só confirma o que eu temia, disse ele, segurando o dispositivo. O inimigo está dentro da sua casa. Ana Luísa ficou pálida. Quem poderia fazer algo assim? Rodrigo sabia que não poderia confiar em ninguém além de si mesmo. E, enquanto protegia Ana, começou a se perguntar até onde iria para garantir sua segurança. Após a descoberta do dispositivo de escuta, Rodrigo sentiu o peso da responsabilidade crescer em seus ombros. Ana Luísa, abalada, decidiu confiar completamente nele, entregando acesso irrestrito à sua rotina e informações confidenciais. Não quero mais viver nessa dúvida, disse ela, com os olhos marejados. Se alguém dentro da minha própria casa está me traindo, preciso saber quem. Rodrigo concordou, mas sabia que a situação era mais delicada do que parecia. Ele precisava agir rápido, sem alertar o traidor. Na manhã seguinte, Rodrigo reuniu a equipe de segurança da mansão para um briefing. Ele foi direto. A partir de agora, ninguém tem acesso ao escritório da senhorita Ana Luísa sem minha autorização. Quero um relatório de todos os funcionários que entram e saem da propriedade. A equipe, embora visivelmente desconfortável, acatou as ordens. Rodrigo sabia que essa era uma estratégia arriscada. Se o traidor estivesse entre eles, agora estaria em alerta. Enquanto isso, ele contratou discretamente um especialista em cibersegurança para verificar os sistemas da casa. Na mesma tarde, o especialista encontrou algo alarmante: uma invasão recente no sistema de câmeras. Alguém está monitorando as imagens externas, explicou o técnico. E não é amador. Rodrigo agradeceu e instruiu o técnico a criar uma rede falsa, direcionando o invasor para informações inúteis. Ele sabia que estava lidando com alguém perigoso e bem preparado. Rodrigo decidiu investigar as pessoas mais próximas de Ana. Começou pelo assessor Fabiano, que parecia leal, mas era ambicioso. Em uma conversa casual, Rodrigo sondou discretamente. Há quanto tempo trabalha para a senhorita Ana Luísa? 4 anos, respondeu Fabiano, com um sorriso confiante. Ela confia em mim, e eu nunca a decepcionei. Rodrigo percebeu uma pontada de arrogância no tom de Fabiano, mas nada que indicasse culpa. Ainda assim, ele não descartaria ninguém. Naquela noite, enquanto Ana revisava documentos em seu escritório, Rodrigo ficou de vigia na sala ao lado. O silêncio da mansão era perturbador, quebrado apenas pelo som ocasional do vento contra as janelas. Por volta da meia-noite, um barulho metálico ecoou pelo corredor. Rodrigo se levantou de imediato, sinalizando para Ana não se mover. Com a arma em mãos, ele seguiu o som até a cozinha. Lá, encontrou uma das empregadas, Maria, ajoelhada, recolhendo uma bandeja caída. Desculpe, senhor. Não queria assustá-lo, disse ela, tremendo. Rodrigo percebeu que ela estava nervosa, mas não por causa da bandeja. Seus olhos evitavam os dele, e suas mãos estavam suadas. Tudo bem. Pode voltar para o seu quarto, respondeu, observando-a com atenção enquanto ela saía. Algo na atitude dela o incomodava. Ele decidiu verificar os aposentos dos funcionários pela madrugada. Enquanto inspecionava os quartos, Rodrigo encontrou uma pequena bolsa escondida no armário de Maria. Dentro, havia cópias de documentos de Ana Luísa, incluindo sua agenda pessoal e anotações sobre seus encontros de negócios. Na manhã seguinte, confrontou Maria diante de Ana. O que significa isso? Perguntou Rodrigo, colocando a bolsa sobre a mesa. Maria começou a chorar, balançando a cabeça desesperadamente. Eu não queria fazer isso, mas ele me obrigou. Gritou ela. Quem? Pressionou Rodrigo. Um homem chamado Renato. Ele me ofereceu dinheiro para passar informações sobre a senhorita. Eu estava precisando pagar dívidas, mas nunca pensei que fosse chegar tão longe. Ana estava chocada, mas Rodrigo sabia que Maria era apenas uma peça no jogo. O verdadeiro inimigo ainda estava à espreita. Após dispensar Maria com a promessa de que a polícia cuidaria dela, Rodrigo elaborou um plano. Ele sabia que precisava atrair o responsável por trás das ameaças, e para isso, usaria Ana como isca. Isso é perigoso demais, protestou Ana, após ouvir o plano. É a única forma de desmascarar quem está por trás disso, respondeu Rodrigo, com seriedade. Mas prometo que estarei ao seu lado o tempo todo. Relutante, Ana concordou. Como parte do plano, Ana marcou uma reunião pública em um parque conhecido no bairro,
informando apenas Fabiano e alguns funcionários. A intenção era criar a ilusão de vulnerabilidade, enquanto Rodrigo e sua equipe ficavam de olho. No meio da tarde, enquanto Ana estava sentada em um banco, uma figura masculina se aproximou. Rodrigo, observando de longe, reconheceu o homem imediatamente. Renato, o nome mencionado por Maria. Renato parou a poucos metros de Ana, mas antes que pudesse dizer algo, Rodrigo apareceu, colocando-o contra a parede. "Quem te mandou?" exigiu, enquanto segurava o homem com força. Renato tentou resistir, mas sabia que estava encurralado. "Você não sabe com quem está lidando", rosnou. "Então me diga", retrucou Rodrigo. Mas antes que Renato pudesse responder, um disparo soou. Ele caiu no chão, ferido, enquanto Rodrigo puxava Ana para um local seguro. O tiro alertou Rodrigo de que a situação era ainda mais grave do que imaginava. Alguém estava disposto a matar para proteger seus segredos. Ana, tremendo, segurou o braço de Rodrigo enquanto eles corriam de volta para o carro. "Isso está indo longe demais", ela disse, ofegante. Rodrigo sabia que agora eles estavam lidando com um inimigo que não se intimidaria facilmente. "Eu prometi te proteger, e vou cumprir minha palavra", disse ele, olhando-a nos olhos. Naquele momento, enquanto a adrenalina pulsava, os dois sentiram uma conexão inexplicável. Mas Rodrigo sabia que qualquer envolvimento emocional poderia complicar ainda mais a situação. Após o incidente no parque, Rodrigo intensificou as medidas de segurança ao redor de Ana Luísa. A mansão no Morumbi, que já parecia uma fortaleza, agora estava sob vigilância 24 horas, com equipes revezando-se em turnos rigorosos. Ainda assim, o disparo que quase atingiu Renato era um lembrete claro: o inimigo estava determinado a não ser descoberto. Renato, mesmo gravemente ferido, sobreviveu e foi levado ao hospital sob custódia. Rodrigo sabia que o tempo era essencial para conseguir informações antes que alguém tentasse silenciá-lo novamente. "Precisamos agir rápido", ele disse a Ana enquanto revisavam os relatórios da equipe de segurança. "Assim que ele estiver consciente, vou interrogá-lo pessoalmente." Ana, ainda abalada, acenou com a cabeça. Apesar de sua postura normalmente forte, ela começou a mostrar sinais de cansaço emocional. "Rodrigo, e se nunca descobrirmos quem está por trás disso?" Ele parou o que estava fazendo e olhou para ela. "Sério. Vamos descobrir. Eu prometo." 2 dias depois, Rodrigo foi até o hospital onde Renato estava internado, acompanhado de um contato na polícia local. O quarto estava protegido por 2 policiais armados, mas Rodrigo sabia que mesmo isso não garantia a segurança do suspeito. Renato parecia fraco, mas seu olhar estava cheio de desprezo quando viu Rodrigo entrar. "Veio terminar o trabalho?" ele zombou, tossindo logo em seguida. Rodrigo ignorou o comentário e foi direto ao ponto. "Quem te contratou para espionar Ana Luísa?" Renato soltou uma risada seca. "Você acha que vou falar? Não sabe com quem está lidando, rapaz." Rodrigo se aproximou, mantendo o tom firme. "Você quase foi morto, Renato. O mesmo pode acontecer novamente, e da próxima vez, eles não vão errar. Ajude-me a protegê-la e talvez eu possa te ajudar." Renato hesitou, mas os olhos de Rodrigo não deixaram dúvida sobre sua seriedade. Tudo bem, ele disse, ofegante. "Foi um homem chamado Marcos Braga. Ele me paga há meses para monitorar Ana. Não sei o que ele quer, mas esse cara não brinca em serviço." Rodrigo anotou o nome, mas sabia que precisaria investigar mais. "Onde eu encontro Marcos?" "Ele não é fácil de achar, mas ouvi dizer que ele tem negócios na Zona Sul. Se você for atrás dele, esteja preparado." De volta à mansão, Rodrigo compartilhou as informações com Ana. O nome Marcos Braga não era estranho para ela. "Ele é um investidor que tentou adquirir uma das minhas empresas no ano passado. A oferta parecia boa demais para ser verdade, então eu recusei. Depois disso, ouvi rumores de que ele começou a espalhar informações falsas sobre mim no mercado." Rodrigo refletiu. "Isso pode ser uma retaliação, mas também pode ser algo maior. Vou investigar os negócios de Marcos." Enquanto ele elaborava o plano, Ana observava Rodrigo com admiração. Ele era diferente de qualquer outra pessoa que já havia conhecido. Forte, determinado e, acima de tudo, genuíno. Mas ela sabia que o que sentia por ele era perigoso, tanto para ela quanto para ele. Uma semana depois, Ana foi convidada para um baile beneficente em um dos clubes mais exclusivos de São Paulo. Embora hesitante, Rodrigo concordou que ela deveria ir, desde que todas as medidas de segurança fossem reforçadas.
Esse evento pode atrair quem está tentando te ameaçar, ele alertou. Na noite do baile, Ana estava deslumbrante em um vestido vermelho que destacava sua elegância. Rodrigo, em um terno impecável, parecia um guarda-costas, mas também um parceiro à altura dela. O evento começou tranquilo, mas Rodrigo não baixou a guarda. Seus olhos escaneavam a multidão, procurando qualquer comportamento suspeito. No meio da noite, enquanto Ana conversava com outros empresários, Rodrigo notou um homem no fundo do salão que parecia observá-la de maneira intensa. Ele decidiu segui-lo discretamente. O homem entrou em um corredor vazio e puxou um celular, falando em voz baixa. Rodrigo se aproximou sem ser notado, ouvindo pedaços da conversa. Ela está aqui. O que você quer que eu faça? Antes que o homem pudesse dizer mais, Rodrigo o agarrou e o encostou contra a parede. Quem é você? E quem te mandou? O homem tentou lutar, mas Rodrigo era mais forte. Marcos. Foi ele quem me mandou. Gritou o homem, apavorado. Antes que Rodrigo pudesse obter mais informações, um alarme começou a soar no salão principal. Ele correu de volta, encontrando Ana cercada por seguranças e uma multidão de convidados em pânico. O que aconteceu? Perguntou ele, aproximando-se dela. Alguém tentou invadir o sistema de segurança do clube, explicou um dos seguranças. Rodrigo sabia que isso não era coincidência. Marcos Braga estava jogando sujo, e agora ele tinha certeza de que o próximo movimento seria ainda mais perigoso. De volta à mansão, Ana parecia mais vulnerável do que nunca. Ela estava cansada de viver com medo e, pela primeira vez, permitiu-se desabar na frente de Rodrigo. Eu não aguento mais isso, Rodrigo. Não aguento viver sem saber em quem confiar. Rodrigo, que normalmente era reservado, segurou suas mãos com firmeza. Você pode confiar em mim. E eu prometo que vou acabar com isso, custe o que custar. O momento foi interrompido por um olhar que durou mais do que deveria. Ana percebeu o calor nas palavras de Rodrigo, e ele, por sua vez, viu algo nos olhos dela que o deixou desconcertado. Mas ambos sabiam que aquilo era perigoso demais para ser explorado. Após a noite tumultuada no baile beneficente, Rodrigo sabia que o tempo estava contra ele. A ameaça de Marcos Braga era cada vez mais iminente, e proteger Ana Luísa exigiria não apenas força, mas também estratégia. Enquanto revisava os relatórios de segurança na manhã seguinte, Rodrigo foi surpreendido por Ana na sala de estar. Ela estava mais serena do que o habitual, mas seus olhos denunciavam uma angústia profunda. Rodrigo, preciso sair. Não aguento mais ficar trancada nesta casa, disse ela, com determinação. Ele olhou para ela, ponderando os riscos. Entendo, mas só posso permitir isso sob condições rigorosas de segurança. Eu sei, ela respondeu, com um leve sorriso. Confio em você para cuidar de mim. Essas palavras tiveram um peso inesperado para Rodrigo. A confiança que Ana depositava nele era um lembrete constante do quanto sua missão era vital. Rodrigo organizou uma saída para Ana que incluía um discreto comboio de seguranças. O destino foi o Parque Alfredo Volpi, um lugar tranquilo no Morumbi que Ana costumava frequentar antes de sua vida se transformar em um constante estado de alerta. Enquanto caminhavam pelas trilhas cercadas de árvores, Ana falou sobre sua infância e como sentia falta de momentos simples. Às vezes me pergunto se todo esse sucesso vale a pena. A solidão, a desconfiança. Parece que estou sempre perdendo algo importante. Rodrigo, que geralmente evitava compartilhar muito sobre si mesmo, respondeu. O sucesso tem seu preço. Mas o que importa é o que você faz para proteger o que realmente tem valor. Ana olhou com curiosidade, como se tentasse decifrar algo escondido por trás de suas palavras. No entanto, a tranquilidade do passeio foi interrompida. Enquanto caminhavam de volta para o carro, Rodrigo percebeu dois homens se aproximando de forma suspeita. Ana, fique atrás de mim, ele ordenou, colocando-se em posição defensiva. Os homens puxaram armas e exigiram que Ana o seguisse. Não vai acontecer, Rodrigo disse, sacando sua própria arma. O confronto foi rápido. Rodrigo neutralizou um dos homens com um golpe preciso, enquanto o outro tentou fugir. A equipe de segurança chegou a tempo de capturá-lo. Ana estava visivelmente abalada, mas Rodrigo a segurou pelos ombros. Você está bem? Sim. Mas quem são eles? Perguntou ela, ainda tremendo. Rodrigo sabia que a resposta estava com o homem capturado. De volta à mansão, Rodrigo interrogou o homem detido. Ele não era um profissional como os outros que enfrentaram antes, mas alguém contratado para intimidar. Quem te mandou? Rodrigo perguntou, mantendo um tom calmo, mas ameaçador. Não sei o nome.
Só me pagaram para assustar vocês e mandar um recado. Que recado? O homem hesitou antes de responder. Ela deveria ter aceitado a proposta. Rodrigo sabia que Marcos Braga estava intensificando o jogo. Naquela noite, Rodrigo ficou de vigia no escritório de Ana enquanto ela revisava contratos e documentos. A tensão entre eles era palpável, fruto da convivência intensa e do perigo constante. Você nunca parece descansar, comentou Ana, tentando aliviar o clima. É o meu trabalho, respondeu Rodrigo, sem desviar o olhar da porta. E não sente falta de ter uma vida normal? Rodrigo sorriu de lado. Minha vida nunca foi normal. Ana se aproximou, colocando a mão sobre a dele. Eu sou grata por tudo que você tem feito. Não sei o que faria sem você aqui. O toque dela fez Rodrigo vacilar por um momento, mas ele rapidamente recuou. Meu trabalho é protegê-la, Ana. É só isso que importa. Mas ambos sabiam que havia algo mais crescendo entre eles, algo que nenhum dos dois estava preparado para admitir. Enquanto Ana tentava retomar sua rotina, Rodrigo seguiu investigando Marcos Braga. Ele descobriu que o empresário estava envolvido em uma rede de esquemas fraudulentos, incluindo lavagem de dinheiro e intimidação de concorrentes. Uma das pistas mais importantes veio de um antigo funcionário de Marcos, que revelou que o empresário mantinha um escritório secreto em uma cobertura na Avenida Faria Lima. Rodrigo sabia que precisaria de mais informações antes de confrontar Marcos diretamente, mas agora tinha um ponto de partida. Nos dias seguintes, Rodrigo tentou manter distância emocional de Ana, mas isso parecia cada vez mais impossível. Ela, por outro lado, começou a se abrir mais com ele, confiando em suas opiniões e buscando sua companhia. Você é a única pessoa em quem posso confiar agora, Rodrigo, disse ela em uma noite. Ele sentiu o peso dessas palavras e sabia que, se cruzasse a linha entre proteção e envolvimento pessoal, colocaria tudo em risco. Ainda assim, enquanto olhava para Ana, ele percebeu que estava em um território perigoso, não apenas por causa de Marcos Braga, mas também pelo que sentia por ela. Nos dias seguintes, Rodrigo concentrou-se em aprofundar sua investigação sobre Marcos Braga. A conexão com o empresário estava clara, mas as motivações exatas ainda permaneciam um mistério. Enquanto isso, Ana Luísa lutava contra a ansiedade que parecia crescer a cada nova ameaça. Rodrigo dividia seu tempo entre garantir a segurança dela e traçar um plano para desmascarar Marcos. No entanto, algo mais começou a preocupá-lo. O sentimento que ele tentava suprimir estava se tornando impossível de ignorar. Naquela semana, Rodrigo encontrou-se com um antigo contato da polícia, um investigador aposentado chamado Paulo, que havia trabalhado em casos envolvendo Marcos Braga. Eles se encontraram em um bar discreto, longe de olhares curiosos. Marcos é esperto, disse Paulo, enquanto mexia no café. Nunca deixa rastros diretos. Mas ouvi dizer que ele mantém um cofre em sua cobertura na Faria Lima, cheio de documentos que poderiam acabar com ele. Sabe como posso acessar esse cofre? Perguntou Rodrigo. Paulo balançou a cabeça. Não vai ser fácil. A segurança lá é pesada, e Marcos só confia em um punhado de pessoas. Rodrigo sabia que precisaria arriscar. De volta à mansão, Rodrigo encontrou Ana em sua sala de estar. Ela parecia distraída, olhando para uma antiga fotografia. Tudo bem? Perguntou ele, aproximando-se. Esta sou eu com meus pais, respondeu Ana, mostrando a foto. Antes de toda essa loucura começar, Rodrigo notou a tristeza em sua voz. Marcos não é o primeiro a tentar me destruir, ela continuou. Há anos, enfrentei uma guerra na justiça por causa de pessoas que queriam roubar minha herança. Pensei que, ao me tornar forte, nunca mais seria alvo de ninguém. Rodrigo percebeu que, por trás da fachada de mulher poderosa, Ana carregava cicatrizes profundas. Você é forte, Ana. Não é fácil enfrentar tudo isso e continuar em pé. Ela sorriu, mas o olhar dela permaneceu fixo nele. E você, Rodrigo? O que te trouxe para esse trabalho? Ele hesitou antes de responder. Perdi alguém importante para mim. Decidi que, se não conseguir protegê-la, faria de tudo para proteger outras pessoas. Ana percebeu que havia mais naquela história, mas decidiu não pressioná-lo. Naquela noite, Rodrigo apresentou a Ana seu plano para obter as provas contra Marcos. Vou invadir a cobertura dele e pegar os documentos no cofre. Isso pode nos dar a evidência que precisamos para entregá-lo à polícia. Isso é perigoso demais, Rodrigo. Não posso permitir que você arrisque sua vida por minha causa. É meu trabalho, respondeu ele, com firmeza. Não é só trabalho, e você sabe disso, disse Ana, olhando nos olhos dele. O silêncio que se seguiu foi cheio de tensão. Rodrigo sabia que ela estava certa,
mas não podia admitir. Na madrugada seguinte, Rodrigo colocou seu plano em ação. Vestido com roupas escuras e equipado com ferramentas de invasão, ele entrou no edifício de Marcos Braga pela entrada de serviço. Cada passo era meticulosamente calculado. Ele desativou câmeras, evitou sensores de movimento e finalmente chegou ao escritório de Marcos. O cofre estava escondido atrás de uma estante de livros. Usando um dispositivo que havia conseguido com Paulo, Rodrigo conseguiu abrir o cofre e encontrou uma pilha de documentos. Antes que pudesse sair, ouviu vozes no corredor. 2 seguranças se aproximavam. Ele rapidamente se escondeu atrás de uma cortina, aguardando o momento certo para escapar. De volta à mansão, Rodrigo analisou os documentos. Entre eles estavam contratos falsificados, transferências de dinheiro e mensagens que confirmavam a obsessão de Marcos em destruir Ana. "Temos tudo o que precisamos", disse ele, entregando uma cópia digitalizada a Ana. "Você arriscou a vida por isso. Não sei como te agradecer. Apenas fique segura." Enquanto ela revisava os documentos, Rodrigo observava-a em silêncio. O que sentia por Ana era mais forte do que ele estava disposto a admitir, mas sabia que qualquer passo em falso poderia colocar tudo a perder. Mais tarde, naquela noite, Ana foi até o escritório onde Rodrigo revisava os detalhes do plano para entregar as provas à polícia. "Rodrigo, você é a pessoa mais corajosa que já conheci." Ele tentou responder, mas foi interrompido quando Ana o beijou. Por um momento, Rodrigo se entregou, mas rapidamente recuou. "Não podemos. Isso só vai nos colocar em mais perigo. Perigo é tudo que temos vivido, Rodrigo. E você é a única coisa que tem me mantido sã." Ele sabia que ela estava certa, mas também sabia que suas prioridades precisavam ser claras. "Vou protegê-la, Ana. Não importa o que aconteça." Após o beijo, uma nova tensão pairava entre Ana Luísa e Rodrigo. Ambos evitavam mencionar o que havia acontecido, mas o vínculo entre eles parecia ainda mais forte. No entanto, o foco principal permanecia em desmascarar Marcos Braga e neutralizar as ameaças crescentes. Rodrigo sabia que Marcos não ficaria parado. O empresário certamente teria notado a invasão à sua cobertura e, com isso, tomaria medidas drásticas. Cada movimento agora precisava ser planejado com precisão. Na manhã seguinte, Rodrigo entregou uma cópia dos documentos obtidos no cofre para um contato confiável na Polícia Federal. O delegado Gustavo Melo, conhecido por sua postura incorruptível, ficou chocado com as evidências. "Isso é mais do que suficiente para abrir um inquérito contra Marcos Braga", disse o delegado, enquanto revisava os papéis. "Quero que ele seja contido antes que possa machucar Ana Luísa", insistiu Rodrigo. "Entendo sua preocupação, mas precisamos agir com cautela. Um homem como Marcos tem aliados em todos os lugares." A partir daquele momento, Gustavo e sua equipe começaram a trabalhar no caso, mas Rodrigo sabia que a retaliação de Marcos era apenas uma questão de tempo. Naquela tarde, um pacote foi entregue na mansão de Ana. Era um envelope discreto, mas Rodrigo imediatamente percebeu algo errado. "Não toque nisso", ordenou ele, puxando Ana para trás. Com a ajuda da equipe de segurança, Rodrigo abriu o envelope em uma sala isolada. Dentro, havia uma única fotografia: Ana e Rodrigo juntos no parque, com a mensagem escrita à mão: "A próxima vez, não será só uma ameaça." Ana estava visivelmente abalada, mas Rodrigo tentou tranquilizá-la. "Ele está tentando te intimidar, mas isso só prova que estamos no caminho certo." "E se ele tentar algo contra você?" perguntou ela, com medo genuíno. "Eu posso lidar com isso. Minha prioridade é você." Naquela noite, a mansão foi atacada. Um grupo de homens armados invadiu os portões, rompendo a cerca de segurança. Rodrigo, que sempre estava preparado para o pior, organizou rapidamente a defesa. Com o auxílio da equipe de seguranças, ele enfrentou os invasores, garantindo que Ana permanecesse protegida no cofre seguro da casa. Os momentos de tensão pareciam intermináveis. Tiros ecoaram pela propriedade, e Rodrigo lutou com todas as suas forças para conter os invasores. Quando o silêncio finalmente tomou conta, ele verificou que todos os homens haviam sido neutralizados. Ana saiu do esconderijo, correndo até ele. "Você está ferido?" perguntou ela, notando sangue em sua camisa. "É só um arranhão", respondeu Rodrigo, tentando minimizar o perigo que havia enfrentado. No dia seguinte, Gustavo informou que a operação contra Marcos Braga precisaria de mais tempo para ser concluída. "Não temos todas as provas necessárias para incriminá-lo por tentativa de assassinato. Precisamos de algo mais concreto." Rodrigo sabia que isso significava apenas uma coisa: atrair Marcos para uma armadilha.
Vou marcá-lo pessoalmente, disse Rodrigo, determinado. Isso é suicídio, advertiu Ana. Ele vai tentar te matar. Não vou deixar que ele continue te ameaçando. E não é só por trabalho, Ana. É porque me importo com você. Ela não conseguiu argumentar contra isso. Rodrigo conseguiu marcar um encontro com Marcos, fingindo que queria negociar um acordo. O local escolhido foi um restaurante discreto no Morumbi. Ana, apesar de todas as recomendações contrárias, insistiu em acompanhar Rodrigo à distância. Se algo der errado, eu preciso estar perto, disse ela. Rodrigo relutou, mas cedeu. Ele sabia que não conseguiria convencê-la do contrário. No encontro, Marcos Braga mostrou sua verdadeira face. Você acha que pode me ameaçar, Rodrigo? Disse ele, com um sorriso sarcástico. Tenho mais poder do que você imagina. E eu tenho as provas que podem te destruir, rebateu Rodrigo, mantendo a calma. Marcos riu, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, agentes federais invadiram o local. Marcos Braga, você está preso por lavagem de dinheiro, intimidação e tentativa de assassinato, anunciou Gustavo. A operação foi um sucesso, mas Rodrigo sabia que a luta ainda não havia terminado. De volta à mansão, Ana e Rodrigo finalmente tiveram um momento de tranquilidade. Você salvou minha vida tantas vezes, Rodrigo. Não sei como te agradecer. Não precisa me agradecer, Ana. Tudo o que fiz foi porque... Ele hesitou, mas decidiu ser honesto. Porque você significa muito para mim. Ana sorriu e o abraçou, sentindo-se segura pela primeira vez em muito tempo. Eles sabiam que ainda havia desafios pela frente, mas, por ora, tinham um ao outro. A prisão de Marcos Braga trouxe uma aparente calmaria à vida de Ana Luísa e Rodrigo. No entanto, ambos sabiam que, no mundo das grandes fortunas e conspirações, o fim de um inimigo era apenas o começo de novos desafios. Ana tentava retomar sua rotina na mansão, mas sentia a ausência de algo que antes parecia tão certo: a sensação de segurança. Mesmo com Rodrigo ao seu lado, ela sabia que a rede de poder de Marcos poderia estender-se além das grades. Ana passou a dedicar mais tempo aos seus projetos filantrópicos, visitando instituições de caridade e organizando eventos beneficentes. Rodrigo a acompanhava de perto, sempre atento a qualquer movimento suspeito. Apesar das tensões, momentos de descontração começaram a surgir entre eles. Uma tarde, enquanto visitavam um orfanato no Morumbi, Ana viu Rodrigo interagindo com as crianças. Nunca imaginei que você fosse tão bom com elas, comentou ela, sorrindo. Cresci em um lugar como este. Sei o quanto um momento de atenção pode significar, respondeu ele, com um olhar distante. Ana percebeu que Rodrigo carregava feridas do passado que ele raramente deixava transparecer. Um dia, quero ouvir sua história, disse ela. Talvez algum dia, respondeu Rodrigo, evitando o assunto. Enquanto Ana e Rodrigo tentavam seguir em frente, notícias sobre Marcos começaram a surgir na mídia. Advogados influentes estavam trabalhando para reverter as acusações contra ele, e rumores de ameaças aos envolvidos no caso começaram a circular. Uma noite, Gustavo entrou em contato com Rodrigo. Recebemos informações de que Marcos está tentando manipular testemunhas e subornar autoridades. Precisamos agir rápido para manter o caso sólido. Isso significa que ele ainda tem aliados fora da prisão, concluiu Rodrigo. Gustavo confirmou. Precisamos da sua ajuda para proteger Ana enquanto continuamos a investigação. Rodrigo sabia que o perigo ainda era real e decidiu intensificar as medidas de segurança. Certa noite, Rodrigo e Ana decidiram jantar juntos na mansão. O clima estava leve, e pela primeira vez em semanas, Ana parecia relaxada. É bom ter um momento sem preocupações, comentou ela, enquanto servia o vinho. Você merece mais momentos assim, respondeu Rodrigo, olhando para ela com admiração. Antes que pudessem continuar, o alarme de segurança disparou. Rodrigo imediatamente entrou em ação, ordenando que Ana se trancasse no cofre novamente. Fique aqui até eu voltar, disse ele, com firmeza. Rodrigo vasculhou a propriedade, mas desta vez não encontrou invasores. A equipe de segurança confirmou que o sistema havia sido manipulado remotamente, provavelmente como uma forma de testar a vulnerabilidade da mansão. Eles estão jogando com a gente, disse Rodrigo, ao se reunir com Ana. Quanto mais isso vai durar? Perguntou ela, com um tom de cansaço na voz. Rodrigo não tinha uma resposta. Dias depois, Rodrigo recebeu um arquivo anônimo com informações sobre Marcos. Ele mostrou os documentos a Gustavo, que ficou surpreso com o conteúdo. Isso muda tudo, disse o delegado. Marcos não está apenas manipulando testemunhas,
Ele também está ligado a uma rede internacional de tráfico de influência. Com essas novas informações, Gustavo organizou uma operação maior, mas isso significava que Ana estava mais exposta do que nunca. Ele vai tentar algo desesperado, avisou Rodrigo. Naquela noite, Ana decidiu enfrentar Rodrigo. Eu não posso viver assim para sempre, Rodrigo. Presa, esperando que o próximo ataque aconteça. Eu sei, Ana. Estou fazendo tudo o que posso para acabar com isso. Não é só isso. Eu sinto que você está tentando se distanciar de mim. Rodrigo ficou em silêncio, mas Ana continuou. Sei que você quer me proteger, mas não pode fazer isso sozinho. Não quero te colocar em mais perigo, Ana. Já perdi pessoas importantes antes. E eu já perdi tudo o que mais amava. Não vou perder você também. As palavras dela o atingiram como um golpe. Rodrigo percebeu que, apesar de seus esforços para manter uma barreira emocional, ele estava profundamente ligado a Ana. Eu vou proteger você. Não importa o que aconteça, disse ele, finalmente permitindo que suas emoções transparecessem. Rodrigo sabia que o próximo movimento de Marcos seria decisivo. Ele começou a trabalhar em um plano para antecipar qualquer ataque e desmantelar de vez os aliados do empresário. Com Gustavo, ele organizou uma operação para expor publicamente os esquemas de Marcos. Enquanto isso, ele reforçou ainda mais a segurança da mansão e se preparou para qualquer eventualidade. Ana, por sua vez, decidiu não se esconder mais. Ela começou a usar sua influência para mobilizar a mídia e chamar atenção para os crimes de Marcos. Se ele quer me intimidar, vou mostrar que não tenho medo, disse ela a Rodrigo. Ele sabia que aquela era uma estratégia arriscada, mas não podia deixar de admirar sua coragem. A decisão de Ana Luísa de expor Marcos Braga publicamente trouxe consequências imediatas. A mídia rapidamente pegou a história, divulgando não apenas os crimes do empresário, mas também as ações dele contra ela e Rodrigo. O público estava do lado de Ana, mas Marcos, mesmo preso, não parecia disposto a recuar. Enquanto isso, Rodrigo intensificava as medidas de segurança. Ele sabia que a exposição pública era um risco calculado, mas que também forçaria Marcos a se mover de forma mais desesperada. Numa tarde ensolarada, enquanto Ana finalizava uma entrevista para um programa de TV, Rodrigo recebeu uma ligação de Gustavo. Temos informações de que Marcos conseguiu movimentar contatos dentro da prisão. Ele está planejando um ataque direto, disse Gustavo, a voz carregada de urgência. Ataque direto? Contra quem? Perguntou Rodrigo, sentindo o estômago revirar. Contra Ana. Ele está disposto a tudo para calá-la. Rodrigo sabia que precisava agir rápido. Ele cancelou todos os compromissos de Ana e reforçou a segurança na mansão, mas a sensação de que algo estava por vir não o abandonava. Poucos dias depois, na calada da noite, a mansão foi atacada novamente. Desta vez, o golpe foi bem coordenado. Homens fortemente armados cercaram a propriedade, cortaram a energia e iniciaram a invasão. Rodrigo, prevendo algo assim, já havia montado um plano. Ele conduziu Ana para uma área segura da casa enquanto dava instruções à equipe de segurança. Fique aqui. Não importa o que aconteça, não saia até que eu venha te buscar, ordenou ele, olhando nos olhos de Ana. E você? O que vai fazer? Perguntou ela, preocupada. Vou acabar com isso. A batalha dentro da mansão foi intensa. Rodrigo, com sua experiência militar, liderou a defesa. Ele neutralizou invasores um a um, usando cada centímetro da mansão a seu favor. Apesar da superioridade numérica dos atacantes, a equipe de segurança, bem treinada e preparada, conseguiu conter a maioria dos homens. Quando o último invasor foi detido, Rodrigo correu para verificar Ana. Ele a encontrou no cofre, tremendo, mas ilesa. Está tudo bem agora, disse ele, puxando-a para um abraço apertado. Após o ataque, Gustavo chegou à mansão com uma notícia importante. Conseguimos interceptar comunicações entre Marcos e seus aliados. Ele não só planejou isso, como também revelou um segredo chocante. Ele tem um dossiê sobre Ana, com informações que podem arruinar sua reputação. Ana ficou pálida. Que tipo de informações? Ele afirma que você está ligada a contas bancárias ilegais no exterior. Claro, sabemos que isso é fabricado, mas, se ele divulgar, pode causar um grande estrago. Rodrigo, mais uma vez, viu a gravidade da situação. Temos que desmascará-lo antes que ele tenha a chance de agir. Rodrigo e Gustavo formularam um plano ousado: usar Ana como isca para atrair Marcos e seus aliados a um local controlado. Ana hesitou. Você quer que eu me exponha de novo? É arriscado,
mas é a única maneira de colocarmos um fim nisso, explicou Rodrigo. Eu confio em você, disse ela, segurando a mão dele. O plano envolvia Ana convocar uma coletiva de imprensa para anunciar novos detalhes sobre as ações criminosas de Marcos. A ideia era atrair qualquer aliado que ainda estivesse operando em nome dele, registrando provas concretas contra todos os envolvidos. A coletiva foi marcada para um salão de eventos no coração do Morumbi. O lugar estava cercado por agentes da polícia, mas Rodrigo sabia que precisaria estar ao lado de Ana para garantir sua segurança. Enquanto Ana falava, Rodrigo observava cada movimento na multidão. Foi então que ele notou dois homens se movendo de maneira suspeita. Eles estão aqui, avisou ele pelo rádio. Gustavo e sua equipe entraram em ação, prendendo os dois homens. Com isso, uma cadeia de informações foi revelada, ligando Marcos diretamente ao ataque anterior e à tentativa de manipulação de provas. Com as novas evidências, Marcos Braga foi transferido para um presídio de segurança máxima. Sua rede de contatos foi desmantelada, e as acusações contra ele aumentaram. Ana, apesar do cansaço emocional, sentiu um peso ser retirado de seus ombros. Acabou? Perguntou ela a Rodrigo. Sim, pelo menos por enquanto. Nos dias que se seguiram, Ana e Rodrigo começaram a reconstruir suas vidas. Ana retomou seus projetos, e Rodrigo finalmente permitiu que a guarda baixasse. Você vai embora agora? Perguntou Ana, numa noite tranquila na mansão. Rodrigo olhou para ela, pensando em tudo que haviam passado juntos. Não, Ana. Não vou a lugar nenhum. Ela sorriu e se aproximou, segurando a mão dele. Acho que finalmente podemos começar algo novo. E, naquele momento, ambos souberam que, apesar dos desafios, estavam prontos para enfrentar o que viesse, juntos. Com Marcos Braga finalmente neutralizado, parecia que a calmaria estava ao alcance de Ana e Rodrigo. No entanto, ambos sabiam que as cicatrizes deixadas pelos eventos recentes não desapareceriam facilmente. A mansão, apesar de silenciosa, ainda parecia carregar as marcas do confronto que haviam enfrentado. Ana passava longos momentos no jardim, olhando para o horizonte. O Morumbi era um bairro pulsante, mas ali, em sua propriedade, ela sentia uma mistura de alívio e solidão. Rodrigo, por sua vez, mantinha-se próximo, mas sempre alerta. Ele sabia que, mesmo com a prisão de Marcos, novas ameaças poderiam surgir. Uma tarde, enquanto Ana cuidava de suas orquídeas, Rodrigo se aproximou. Pensativa? Perguntou ele, cruzando os braços. Apenas tentando entender como tudo isso aconteceu. Minha vida virou um caos tão rápido. E agora parece que estou tentando juntar os pedaços. Rodrigo se sentou ao lado dela. Você é mais forte do que pensa. Não é fácil passar pelo que passou e ainda estar de pé. Ana olhou nos olhos e, pela primeira vez, viu nele algo além de um protetor. Acho que só consegui por sua causa, Rodrigo. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções não ditas. Apesar de tudo, Rodrigo não baixava a guarda. Ele começou a notar movimentações estranhas ao redor da mansão. Carros estacionados por tempo demais, rostos desconhecidos circulando pela vizinhança. Algo não está certo, comentou ele com Gustavo, em uma ligação. Achamos que Marcos pode ter deixado uma última surpresa para você e Ana. Estamos investigando, mas fique alerta. Rodrigo decidiu reforçar a segurança mais uma vez, mesmo que isso significasse voltar a limitar a liberdade de Ana. Outra vez com isso, reclamou ela, ao ver Rodrigo organizando uma nova equipe de vigilância. É pelo seu bem, Ana. Prometi proteger você. E quem protege você, Rodrigo? Ele ficou em silêncio. Dias depois, Ana recebeu um convite inesperado para um evento beneficente organizado por empresários influentes no Morumbi. Rodrigo ficou desconfiado. Pode ser uma armadilha. É uma oportunidade para retomar minha vida. Rodrigo, não posso viver com medo para sempre. Se você for, eu vou com você. Ana sorriu. Não esperava menos. O evento aconteceu em um luxuoso hotel no Morumbi. O salão estava cheio de figuras importantes, flashes de câmeras e conversas animadas. Ana parecia mais à vontade do que nunca, caminhando entre os convidados com elegância. Rodrigo, porém, estava sempre em alerta, observando cada movimento. Foi então que ele notou algo. Um homem em um canto do salão parecia observá-los de forma insistente. Rodrigo se aproximou, mas o homem desapareceu na multidão antes que ele pudesse confrontá-lo. Mais tarde naquela noite, Ana e Rodrigo acabaram no centro do salão, dançando. Foi um momento raro de leveza. Acho que você não faz isso com frequência, brincou Ana. E você faz?
retrucou ele, sorrindo. Não. Acho que é por isso que parece tão especial. Enquanto dançavam, ambos esqueceram, por um breve momento, os perigos que o cercavam. De repente, o alarme do hotel disparou. Houve um tumulto, e Rodrigo entrou em modo de defesa. Fique comigo, Ana, disse ele, puxando-a para um canto seguro. Policiais invadiram o local, informando que haviam recebido uma denúncia de bomba. A segurança evacuou todos os convidados, mas algo na situação parecia errado. Quando chegaram à saída, Gustavo estava lá, esperando por eles. O alvo não era Ana desta vez, disse ele, com um olhar preocupado. Era você, Rodrigo. Rodrigo ficou surpreso. Eu? Marcos deixou um recado antes de ser transferido. Ele disse que, se não pudesse destruir Ana, faria de tudo para tirar o que ela mais valoriza agora. Rodrigo olhou para Ana, e ambos entenderam o peso da situação. Mais tarde naquela noite, na mansão, Rodrigo e Ana discutiram o que fazer. Se você for o alvo, talvez seja melhor se afastar de mim, sugeriu Ana, embora sua voz traísse a dor que sentia ao dizer aquilo. Não vou a lugar nenhum, Ana. Se eu for embora, ele vence. Mas eu não suportaria te perder, Rodrigo. Rodrigo segurou as mãos dela com firmeza. Estamos nisso juntos. Não vou deixar que ele ou qualquer outra pessoa destrua o que construímos. Ana não respondeu, mas as lágrimas em seus olhos mostravam que ela entendia o peso daquela promessa. Rodrigo sabia que o confronto final estava próximo. Ele começou a reunir informações sobre os aliados restantes de Marcos, determinado a acabar com qualquer ameaça de uma vez por todas. Ana, por sua vez, decidiu que não ficaria de fora desta vez. Quero ajudar, Rodrigo. Não sou mais aquela mulher que precisa ser protegida a todo custo. Ele sorriu, mesmo diante da tensão. É por isso que admiro você, Ana. Após o último confronto e a tentativa de ataque durante a noite no hotel, Ana e Rodrigo entenderam que estavam no meio de uma batalha final. Não apenas por suas vidas, mas por tudo que tinham passado juntos. A ameaça de Marcos e seus aliados ainda pairava no ar, mas agora eles tinham um objetivo claro: colocar um ponto final nesse pesadelo de uma vez por todas. Rodrigo passou o dia revisando todas as informações que tinha. Ele sabia que Marcos Braga não era apenas um homem cruel e calculista, mas alguém que estava disposto a manipular tudo ao seu redor para garantir seu domínio. Por meio das interceptações que Gustavo e sua equipe haviam coletado, foi possível identificar onde poderiam estar os últimos remanescentes de sua rede. Precisamos ir até o local, disse Rodrigo a Ana enquanto olhavam um mapa de uma área rural no interior de São Paulo. O que encontramos? Perguntou ela, curiosa e preocupada. Um esconderijo. Marcos tinha recursos que nunca usamos. Uma rede de armas, aliados e até recursos financeiros escondidos. Seu último movimento parece estar ligado a esse local. Com isso, ambos se prepararam para ir até o esconderijo. Sabiam que, para resolver tudo, precisariam enfrentar o coração de toda a trama que os ameaçava. Na manhã seguinte, após prepararem um veículo com todo o equipamento necessário, Rodrigo e Ana partiram em direção ao interior do estado. O clima estava fechado, com nuvens carregadas, como se o céu estivesse alinhado com o peso emocional que carregavam. O local ficava em uma região isolada, longe de qualquer civilização. Uma fazenda abandonada, escondida entre árvores e estrondos de silêncio. O ambiente era pesado, e cada ruído parecia ecoar de maneira ameaçadora. É aqui, murmurou Rodrigo enquanto analisava a região. Ana olhou para ele com firmeza. Você acha que estamos preparados? Se não estivermos, não temos escolha senão enfrentar isso mesmo assim. Marcos não vai recuar, Ana. Nós temos que ser mais rápidos. Rodrigo e Ana desceram do veículo e entraram no antigo armazém da fazenda. O local estava escuro e úmido, com correntes enferrujadas balançando no vento. Rodrigo sentia a tensão crescer a cada passo, enquanto Ana se mantinha firme ao seu lado, demonstrando coragem mesmo diante do desconhecido. Você confia em mim? Perguntou Rodrigo, virando-se para ela. Ana olhou para ele e assentiu. Sempre confiei em você. Eles entraram no prédio, e logo foram surpreendidos por ruídos estranhos. Homens armados estavam posicionados ao redor da área. Rodrigo percebeu que haviam sido esperados. Fique atrás de mim e siga meu comando, sussurrou ele para Ana. Eles se aproximaram do centro do edifício, onde encontraram uma sala de controle improvisada. Lá, um grupo de homens parecia estar supervisionando operações ilegais. Era o coração da rede de Marcos. Rodrigo se preparou para agir, mas antes que ele pudesse dar o primeiro movimento, uma voz grave ecoou pelo local.
Bem-vindos. Que bom que vieram até aqui. Estava ansioso para conhecer vocês. Era Marcos. Ele estava ali, sentado em uma cadeira de couro desgastada, com uma expressão fria no rosto. Você, murmurou Rodrigo. Marcos se levantou devagar, com uma arma em mãos. Não esperavam me encontrar tão rápido, não é? Mas agora que estão aqui, vou garantir que vocês não saiam vivos. Rodrigo segurou sua arma com firmeza, preparado para reagir a qualquer movimento. Não vamos cair em seu jogo, Marcos. Seu tempo acabou. Marcos sorriu, confiante, enquanto fazia um gesto para que seus homens se aproximassem. Isso é o que você pensa. Eu sempre estou à frente. O confronto foi imediato. Rodrigo abriu fogo, neutralizando os primeiros homens com precisão. Ana, assustada, mas determinada, se escondeu atrás de uma pilha de madeira e começou a disparar conforme Rodrigo dava cobertura. O barulho dos tiros era ensurdecedor, misturado ao vento e ao render das tábuas da antiga construção. A batalha foi rápida, mas brutal. Rodrigo lutava com frieza e experiência, derrubando os inimigos um a um. Ana, mesmo assustada, mostrou que tinha força e resistência para enfrentar o momento. Eles avançaram até Marcos, que parecia preparado para escapar. É o fim, Marcos, gritou Rodrigo. Marcos, percebendo que suas forças haviam sido esmagadas, tentou fugir. Rodrigo o alcançou no último instante, desarmando e o prendendo no chão com uma firme manobra. Não tente mais nada, Marcos. Seu jogo acabou, disse Rodrigo. Marcos parecia derrotado. Vocês podem me prender, mas a rede é muito maior. Eles nunca vão parar. Rodrigo o encarou. Nós vamos cuidar disso. Você não tem mais poder. Com a prisão de Marcos e seus aliados capturados, as investigações avançaram rapidamente. A rede criminosa foi desmantelada, e a polícia conseguiu recuperar todos os recursos financeiros e operações ilegais que haviam sido desfeitas. Rodrigo e Ana voltaram para a mansão com uma sensação de alívio, mas também com a certeza de que suas vidas haviam mudado para sempre. Obrigado, Rodrigo, disse Ana naquela noite, olhando para ele. Por quê? Perguntou ele, surpreso. Por estar ao meu lado. Por me proteger até nos momentos mais difíceis. Rodrigo sorriu e segurou a mão dela. Você fez parte disso também. Não foi apenas eu. Juntos fomos mais fortes. Com os dias se passando, a tranquilidade voltou. Marcos estava preso. Seus aliados haviam sido capturados e a rede criminosa finalmente foi neutralizada. Ana e Rodrigo decidiram seguir em frente, com a promessa de reconstruírem suas vidas e aproveitarem o novo começo. Eles estavam mais unidos do que nunca. Agora, eles não eram apenas dois sobreviventes, eram parceiros, prontos para enfrentar qualquer desafio que o futuro lhes trouxesse. E assim, no coração do Morumbi, uma nova história começou a se escrever.